Olá, eu sou a professora Márcia Bacic, aqui da Diretoria de Registro. Trabalho nas escolas Antônio Duarte de Castro e Capitão Bernardo e dou aula de Ciências, Química e Biologia. Estou aqui para convidá-los a vir conosco conhecer um pouco mais sobre o sistema locomotor. A habilidade que nós vamos trabalhar é a EF06-CI09. Concluir, com base na observação de situações do cotidiano ou reproduzidas em vídeos, que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos seres vertebrados resultam da interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Os objetivos dessa aula são de apresentar para vocês essas estruturas do sistema locomotor e como ocorre essa interação entre essas estruturas. Aqui nós construímos uma máquina simples que usa alguns princípios aí dessas máquinas com estruturas físicas que reproduz alguns movimentos, que possibilita alguns movimentos. Agora vamos saber como se constrói essa máquina, tá? Então, nós temos aqui uma base de madeira, certo? Nessa base de madeira, nós colocamos essas seringas que vão estar ligadas a essas outras madeiras aqui, ó. Você cortou uma madeira em 3 pedaços, tá? Então, essas 3 madeiras vão estar interligadas por seringas e a mangueirinha. Então, nossa máquina, ela é capaz de executar movimentos simples. Nós temos 3 seringas aqui, que dentro delas tem um líquido, no caso, não é um líquido nada especial, é água, tá? Então, o que acontece? Conforme a gente distende assim, essa seringa, o movimento é executado. Vocês viram? Eu apertei aqui e subiu. Quando eu puxo, desce, certo? Nós vamos aqui, esse outro movimento vai fazer essa articulação subir e aqui girar, ó. Certo? Agora nós vamos fazer o desafio de conseguir pegar esse baldinho, tá? Então vamos lá. Vou ter que girar de novo, chegar perto do meu baldinho. Tá meio alto ali, eu vou ter que abaixar. Vamos lá, baixando um pouquinho. Baixou, opa, baixou demais, vamos lá. Vamos subir. Oi. E agora vamos para frente. Vamos lá. Foi para frente e vamos subir nosso baldinho. Olha lá, o baldinho subiu. Agora vamos tentar girar de novo, ó. Estou movendo meu baldinho. Vai. Vou ter que baixar esse baldinho. E pronto, tá? Conseguimos executar o movimento com a nossa máquina aqui que nós construímos, certo? Tudo o que é feito com essa máquina aqui é utilizando princípios de pressão, tá? Pressão da água, pressão do ar. Então, vamos avançar aqui. Esse braço hidráulico aqui, ele vai simular os movimentos aí dos nossos ossos, dos músculos e das articulações. Lá no finalzinho dessa aula, a gente vai voltar e eu vou falar o que cada parte dessas está simulando. Por enquanto, nós vamos agora trabalhar com nossa primeira estrutura, que vai ser os músculos. Então, estão todos prontos para a gente trabalhar com a máquina mais complexa
que é o ser humano? Então, vamos lá, vamos falar sobre os ossos. Todos prontos? Agora nós vamos conhecer outra máquina muito mais complexa do que a gente viu antes. Essa máquina é o corpo humano, tá? Que tem uma série de outras estruturas. Dentro do corpo humano, nós vamos focar no sistema locomotor. Então, vamos falar um pouco dos ossos. Olhem aqui para o nosso modelo, que está se apresentando para vocês, ó. Ele não consegue dar um tchauzinho, a articulação não está muito boa. Um tchauzinho para vocês. Então, nós temos uma série de ossos no nosso corpo, que alguns são usados para permitir uma movimentação e outros sustentam algumas estruturas, certo? Aqui, no nosso modelo, nós temos ossos longos, como esse aqui, ó, húmero do braço, tá? Esse osso que vem aqui, nessa parte aqui de cima do nosso braço, tá? Ele é um osso longo. Dentro desses ossos longos aqui, ó, são produzidas as células sanguíneas, certo? Aqui nós temos também, no braço, 2 outros ossos longos, que são o rádio, tá? Esse osso aqui, ó, o osso que vem daqui e vai até o nosso dedão ali, como se o dedão fosse uma anteninha desse rádio, ó. O rádio e a ulna, certo? Então, esses aqui são os ossos do nosso braço. Nós temos aqui eles em uma dimensão maior para vocês focarem mais, ó. Esse aqui, esse osso que está na minha mão, é o húmero, tá? É o osso que vem aqui, ó, na parte que é chamada de braço, tá? Essa outra parte aqui, ó, que a gente chama de braço, na verdade não é o braço o nome técnico dela. É o antebraço, ó, que é formado por 2 ossinhos, o rádio e a ulna, tá? E esses ossos também são longos. Por enquanto, nós vamos falar mais dos ossos longos, depois a gente entra nas mãos aqui, ó. Outro osso longo que a gente tem aqui, ó, fêmur. Fêmur é o osso mais famoso dentre os ossos. Por quê? Porque ele é grande, tá? Grande e chega a ser pesado esse osso, tá? Que é o osso da nossa coxa, tá? Você tem um osso na sua coxa chamado fêmur, tá? Ele é bem resistente e ele só se quebra em casos de acidentes bem graves. Se você tem um acidente e quebrou o seu fêmur, quer dizer que aquele trauma foi muito grande, certo? Então, aqui, ó, o fêmur. E aqui na parte da perna, aqui embaixo, nós temos esse osso, a tíbia, e o outro, a fíbula, tá? Que são os 2 ossos que estão na parte aí inferior da sua perna. Todos esses ossos que eu falei até agora são longos. O que é um osso longo? Um osso que o comprimento dele é maior do que a largura. Ó, ele é mais comprido do que largo, osso longo. Então, tem ossos com outros formatos? Tem. Osso curto. São os ossos que nós temos nas mãos, por exemplo, tá? São vários ossinhos pequenininhos, tá? Tarsos, metatarsos e falanges, tá? São esses ossinhos que permitem esse tipo de movimento na nossa mão. E nos pés, nós também temos ossos
curtos. Olha quanto ossinho, bem curtinho aqui, ó. Tá vendo? Outro tipo de osso que nós temos no nosso corpo são laminares, ó. São uma espécie de placa. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês. Estão vendo esse ossinho aqui nas costas? Esse ossinho aqui, ó, omoplata, ela é chata, tá? Ela é retinha. Esse tipo de osso é considerado um osso laminar, certo? E aqui também na bacia, ó, nessa região da bacia, tá? Nós também temos ossos que são laminares. Ossos irregulares, nós temos ali também os ossos irregulares. São aqueles que têm um formato que não preserva uma simetria, ele não é parecido de todos os lados dele. Um exemplo, olha esse calcânio aqui do calcanhar, ele é irregular, ele não tem um formato bem determinado, bem simétrico, tá? A coluna, os ossinhos aqui, ó, as vértebras da coluna, elas também são irregulares, tá? Vocês podem ver que elas não têm uma simetria, ó. Tem essa ponta aqui de um lado, aqui é meio retinho, então são diferentes os formatos dela. O formato dela é irregular, não é simétrico. Além de permitir o movimento, esses ossos têm outra função extremamente importante. Eles também são protetores no nosso corpo. Eles protegem o quê? Principalmente os órgãos vitais mais importantes para que o nosso corpo continue funcionando, ou seja, a vida continue seguindo. Então, nós temos órgãos muito valiosos na cabeça. Se você bater na sua cabeça, você vai sentir que está durinho aqui, ó. Tem uma caixa aí protegendo sua cabeça. Também temos ossos percorrendo a coluna vertebral, que são essas vértebras. Lembra as vértebras que eu mostrei? Dentro dessas vértebras também corre um órgão essencial, que é a medula espinhal, tá? Que nós vamos entrar em mais detalhes nela depois no sistema nervoso. E dentro da caixa torácica aqui, que você pode sentir, se são as costelas, quem é mais magrinho vai sentir mais. Tem as costelas aqui, não tem ossinhos aqui embaixo? Esses ossos servem para proteger o seu coração e o seu pulmão. Uma das caixas aí de proteção que nós temos é o crânio, tá? O que esse crânio tem de especial? Ele tem placas, ossos que são unidos e que estão protegendo o nosso cérebro e todos os órgãos do encéfalo ali dentro, tá? Também nessa caixa craniana nós vamos ter a maxila aqui e a mandíbula, que permitem que a gente mastigue, que a gente fale, faça esse tipo de movimento. Essa parte azul é o osso parietal. Nós temos no amarelo o osso frontal, osso temporal das laterais aqui em laranja e occipital logo atrás aqui na nuca. Esses ossos da parte superior da cabeça, eles não são totalmente fechados até aproximadamente 1 ano e meio de idade da criança. Por quê? Acredita-se que seja porque, para facilitar o parto, essa mobilidade dessas placas ósseas da cabeça
seja viável, seja importante, tá? Para que esse parto ocorra. Lá pelos 18 meses, essa moleira ou fontanela, ela vai se fechar, tá? Então, é importante também que ela se feche, para proteger esses órgãos aí do sistema nervoso. Vamos falar agora de articulações e ligamentos. Vocês podem ter visto aqui, ó, olhando os ossos, que tem um pequeno probleminha. Será que se eu juntar, puser esses dois ossos aqui, eles vão parar em pé sozinhos? Aqui, no caso, tem uma estrutura para eu poder fechar, mas os nossos ossos não têm um parafuso para você colocar ali. Eles estão soltos, tá? Para que esses ossos continuem na posição adequada, eles precisam do auxílio de outras estruturas, que no caso são as articulações. Primeiro, a articulação vai servir para que, quando um osso encosta no outro, não haja um desgaste. Se você tiver duas pedras, se você ficar uma batendo na outra, elas não vão se raspar, não vai ter um desgaste ali, vai estar estragando aquela pedra. Mesma coisa os ossos. Os ossos, eles precisam ter alguma proteção nas regiões em que eles têm maior mobilidade. Essas proteções são, primeiro, as articulações. As articulações, que são cartilagens, são estruturas que são um pouco mais flexíveis do que o osso, embora sejam firmes também, tá? Um exemplo de cartilagem é aquela que tem na cabecinha, assim, do osso da coxa de frango. Quem já comeu frango deve ter visto que o osso, a ponta do osso é revestida por um tipo de substância ali que é até difícil, você não consegue mastigar, porque ela é dura, mas ela não tem a mesma constituição do osso. Então, essa é a cartilagem. Para que ela serve? Tá? Essa cartilagem aqui, que no caso está aparecendo aqui numa radiografia, tá? Essa parte mais clara aqui, ó, mais corada entre os ossos, são as cartilagens. Elas ajudam ao osso, para que o osso não fique desgastando. Além de ter a cartilagem, além de ter esse tipo de material que é mais resistente, aí é mais flexível, o osso também vai ter, entre uma cartilagem e outra, um líquido sinovial, um líquido que vai ser uma proteção hidráulica, tá? Quando você tem ali essa proteção hidráulica, você faz com que os impactos sejam diminuídos, então fica mais protegido, certo? E, além de ter a cartilagem na ponta do osso e ter o líquido sinovial ali entre o osso e o outro, ainda vai ter um ligamento, tá? Esses feixes de fibras, um tipo de estrutura que prenda um osso no outro, tá? Porque senão os ossos vão se soltar. Para que eles não se soltem, eu preciso ter esses ligamentos, que são feitos de um material que é flexível e que é resistente. Ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que ser resistente para que mantenha o osso no lugar. Ele tem que ser flexível para que ele possibilite o movimento. Quando você força demais um ligamento, vou dar um exemplo de um atleta. Os atletas realizam movimentos que às vezes são bruscos ou forçam demais em determinada direção. Quando você tem uma ruptura
de um desses ligamentos, esse atleta, vamos dizer, um jogador de futebol, uma ginasta olímpica, vai ter que ficar uns 3 meses ou mais afastados daquela profissão, porque ele tem que esperar esse ligamento se reconstituir, que ele consegue se regenerar, mas ele leva um tempo para se regenerar, para que ele consiga realizar os movimentos com segurança. Como assim realizar com segurança? Imagine, você quebrou um ligamento que estava prendendo ali o seu calcâneo, por exemplo. Quebrou esse ligamento? Se você continuar a falar, não, eu vou jogar, eu quero vencer essa partida e eu vou continuar, você pode romper o outro. Tá? Então, esse é o problema que pode ser gerado aí quando você tem esportes de alta performance. Vamos lá para os músculos. Agora que nós já sabemos como esses ossos ficam ligados uns aos outros, como eles conseguem não se desgastar aí com o movimento, faltou dizer como que eles conseguem se mover, tá? O osso por si só não consegue realizar um movimento, ele precisa de outras estruturas que estejam puxando esse osso para que ele realize o movimento. Essas estruturas são os músculos, tá? Então, o músculo, ele tem uma característica interessante, que o tecido, o material do qual ele é feito, tem a capacidade de se estar distendido, que nem minha mão aqui, e se contrair colocando uma fibra por cima da outra, tornando ele mais alto, só que mais alto e ocupando menos espaço. Quando ele faz essa junção, ele consegue movimentar. Lembra quando eu falei lá que existe a caixa craniana para proteger os órgãos do sistema nervoso central, também a medula espinhal está protegida aí pelas vértebras, e existe uma caixa aqui na frente do nosso corpo que protege os nossos órgãos, o coração e os pulmões, tá? Então, esses órgãos essenciais do coração e dos pulmões vão estar protegidos por essa caixa torácica. Só que qual é a diferença dessa caixa aqui para a caixa que nós temos lá na nossa cabeça? A caixa craniana não é móvel, a caixa torácica é. Ela tem, na estrutura dela, se vocês olharem isso aqui, ó, tem umas partes avermelhadas, não tem? Essas partes que estão, essas listrinhas aqui avermelhadas, elas são músculos, tá? Para que eu preciso de músculo na minha caixa torácica? Eu preciso de músculo porque quando eu respiro, há um certo movimento, tá? Meus pulmões, eles se inflam de ar e minha caixa torácica se distende. Quando eu expiro e mando esse ar para fora, ela se contrai. É um movimento curto, mas importante. Se eu não tiver essa movimentação, eu não vou permitir que o ar entre dentro dos pulmões, tá? Porque a estrutura física necessária para que o ar entre dentro desses pulmões inclui esse movimento. Aqui na nossa caixa torácica, a gente tem também ligamentos para poder deixar unidas essas costelas aqui, certo? Então, é a associação entre músculo e osso para proteção. Agora, quero que vocês participem comigo. Vamos lá fazer o movimento do muque lá, ó. Vamos lá. Subiu. O que acontece? Músculo
bíceps ficou mais alto, não ficou? Embaixo, o músculo tríceps, ele se distende, ele fica mais esticadinho. Quando eu faço o movimento contrário, como visto lá no slide, acontece que o bíceps ele se distende e o tríceps se contrai, tá? Então, enquanto um músculo puxa o osso, tá? O outro está relaxado. Depois o outro vai, puxa esse osso e o músculo antagônico fica relaxado. Nesse slide aqui, eu quero que vocês prestem atenção em mais uma coisa. Tá vendo essa partezinha em azul aqui, ó? Pus uma partezinha azul na pontinha do músculo. O que é isso? Isso é um tendão, tá? O tendão, ele tem uma estrutura diferente da do músculo. Ele serve para prender esse músculo aos ossos, tá? Então, que mais tem de característica desse tendão? Provavelmente você já viu o tendão também em frango. Se você pegar uma coxa de frango, você vai ver que tem a parte da carne que é mais gordinha aqui, que é o músculo, que é o que a gente come, mas mais para a pontinha aqui, ó, tem uma região mais clarinha ali e mais cilíndrica, que é o tendão, tá? O tendão faz com que o músculo possa ficar aderido ao osso, tá? Então, esses tendões são importantes. O tendão da nossa mão, ele é mais longo, tá? Nós vamos fazer um pequeno experimento aqui com vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem em casa, para ver um pouco de como funcionam esses tendões. Vocês vão pegar o dedo médio de vocês, apoiar numa mesa, numa cadeira, o que você tiver aí perto. Agora nós vamos tentar levantar alguns dedos, ó. Polegar. Beleza, levantou tranquilo. Indicador. Levantou. Dedo mínimo. Levantou. Agora o anelar, esse dedo aqui, ó. Levantem esse dedo. Olha, eu estou tentando levantar. Estou fazendo força, mas não levanta. Está acontecendo isso com você também? Não dá para subir o anelar, não é? Por que que isso acontece? Porque os tendões que ligam aqui, os nossos 4 dedos aqui, estão mais afastados quando a ligação dele está mais afastada no dedo indicador e no dedo mínimo. Tá lá, começa aqui em cima. Agora, quando vai chegar a ligação nesses 2 dedos aqui, ó, do meio, o que acontece? A ligação é muito próxima dos dedos. Como é muito próxima aqui a divisão, os movimentos deles estão associados. Então, você não consegue mover um dedo independentemente do outro em algumas situações, como a que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, esses tendões são muito importantes para o movimento. Agora, existe uma doença, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, dos digitadores, chamada tendinite. O que é essa tendinite? Você usou demais esses tendões aqui, ó, tem que fazer muitos movimentos repetitivos com os dedos, durante várias horas, sem descanso. O que acontece? Esses tendões se inflamam. Quando há uma inflamação desses tendões, nós dizemos que a pessoa tem tendinite. E a tendinite, por causa da dor, vai prejudicar a movimentação desses dedos e vai causar dores no pulso. Então, nós já aprendemos que nós temos ossos que dão sustentação, estrutura para o nosso corpo, músculos que permitem que esses ossos se movam, temos estruturas aí que mantêm esses ossos no lugar, mas
quem manda a gente fazer o movimento? Quem é que comanda tudo? Quem é o poderoso chefão desse corpo aí? Esse poderoso chefão está aqui, que é o sistema nervoso central, que vai estar aqui da caixa craniana, tá? E também vai percorrer a coluna vertebral, tá? Dentro da coluna vai passar ali a medula espinhal, que vai ser uma série de nervos ali que vão ajudar na movimentação, certo? Então, nós temos aqui o nosso cérebro, tá? Não só o cérebro, tem o cérebro, tem o cerebelo aqui que vai dar equilíbrio, tá? Se você consegue andar por aí, dar os seus passos, andar de bicicleta, porque você tem um centro de equilíbrio no seu corpo, tá? Que foi bem treinado para conseguir ter esse equilíbrio. Ele precisa de treino, tá? Porque quando você é criança, quando você é um bebê, você não consegue se equilibrar para andar, tá? Porque você precisa de vários treinos para chegar naquela situação. Então, nosso cérebro, ele também aprende também os movimentos. Cada movimento nosso foi comandado pelo cérebro, mas também foi aprendido através das nossas experiências. Aqui no nosso slide, nós temos a estrutura do nosso sistema nervoso, ali em cima, o encéfalo, descendo aqui em vermelho ainda, ó, tá vendo? Descendo em vermelho, a medula espinhal, que vai estar lá dentro das vértebras, para ficar bem protegida. E passando aqui, ó, essas linhas que estão aqui, são nervos. Os nervos vão ser estruturas formadas por uma série de neurônios. Então, aqui nós temos uma estrutura de um neurônio, tá? Na verdade, tem 3 neurônios representados aí. Essas mãozinhas, que parecem mãozinhas assim aqui, ó, na ponta, são os dendritos. Aqui é o corpo celular desse neurônio, onde vai estar lá as organelas celulares, no caso aqui eu pus o núcleo celular. Tem uma estrutura que é comprida aqui, chamada axônio, tá? O axônio, ele vai ser protegido por uma bainha de mielina, uma substância que serve para proteger esse axônio. Depois, esses axônios se ligam aqui, ó, com os dendritos do próximo neurônio. O que acontece aqui? O estímulo nervoso vai passar por esse axônio, veio lá de outro neurônio, lá dos dendritos, passa pelo axônio, chega nessa pontinha aqui, libera a energia que chega aqui, libera os neurotransmissores, que são essas bolinhas aqui. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas que permitem essas sinapses, essas comunicações entre um neurônio e o outro. E isso vai passar pelo outro neurônio e fazer o mesmo caminho e passar para o próximo, tá? Essa comunicação entre os neurônios são as sinapses, que são feitas a partir desses neurotransmissores. Qual a importância desse tipo de transmissão? É essa transmissão que manda a ordem, tá? Nós temos um comando que vem do nosso sistema nervoso central e ele tem que chegar até o local que vai efetivar aquele comando. Então, veio lá do nosso cérebro, ou nosso cerebelo, vai passar para a nossa medula espinhal, que nem estava no slide anterior. Vem o comando lá do cérebro, passa pela medula espinhal. Depois dessa medula, ele vai ser encaminhado para as outras partes do corpo, para os braços, para as pernas,
para a região abdominal aqui, para as regiões aqui dos olhos, boca, nariz. Esses estímulos todos, eles vão passar, a ordem vai vir do cérebro, vai chegar até onde precisa chegar aquela informação e a informação no sentido contrário também vai acontecer. Se você tem um estímulo no seu corpo, você sofreu alguma reação em relação ao meio, por exemplo, você se queimou, tá? Você sentiu aquela queimadura, o que vai acontecer? Esse estímulo vai ter que ser mandado para o seu sistema nervoso. Mas vai ter um porém que eu vou mostrar já a seguir para vocês, porque esse estímulo não vai direto para o seu cérebro num primeiro momento. Os nervos. Nós falamos lá primeiro de neurônios. Neurônio é a unidade básica do sistema nervoso. Você tem que ter ele para conseguir transmitir essas informações, tá? Para sustentar esses neurônios, você tem umas células gliais que são um suporte para eles. Só que esses neurônios, para conseguir mandar a mensagem lá para longe, eles se reúnem em feixes. Eles juntam vários fiozinhos daqueles, vários axônios desses neurônios vão se unir e vão formar um nervo, tá? Esse nervo vai conseguir levar uma série de informações. Então, cada neurônio daquele pode estar mandando um tipo de informação que vai estar concomitantemente mandando em outro fiozinho, outro tipo de informação, tá? Então, esses feixes de neurônios levam essas mensagens para os músculos e dos músculos para o sistema nervoso. Se eu tive qualquer alteração no meu corpo, essa alteração é imediatamente comunicada ali para o meu cérebro. Movimentos voluntários e involuntários. Nem todo movimento que você faz no seu corpo é intencional. Às vezes, você não precisa mandar aquele músculo funcionar para que ele funcione. Vou dar um exemplo prático. Meu coração está batendo a todo momento. Eu não preciso pensar, não, bata coração. Ou falar, olha, agora eu vou correr, então você bate mais rápido. Agora eu relaxei, então bate mais lento. Eu não mando, não tenho esses comandos, não tenho como mandar nesse meu coração. Então, ele é um movimento involuntário. Eu não estou mandando ele se movimentar. Outro exemplo é na questão da perna. Não sei se vocês já foram ao médico ou já viram essa imagem, que às vezes colocam em programas humorísticos também, que o médico pede para o paciente sentar e ele dá uma marteladinha no joelho, tá? Logo ali abaixo da patela. Quando ele faz essa marteladinha, a perna sobe. Só que essa perna sobe involuntariamente. A pessoa não pensou, não, minha perna vai subir, ela sobe sozinha, tá? Isso aí é um movimento involuntário provocado por um tipo de fenômeno chamado arco reflexo. O que é esse fenômeno? É um fenômeno que ajuda a gente a proteger nosso corpo de ameaças grandes e repentinas, em que você não pode esperar seu cérebro interpretar para ter aquela reação. No caso da batidinha na perna, essa informação vai vir do seu nervo da perna, vai percorrer até a medula espinhal, vai chegar só na medula espinhal e ela já vai mandar uma mensagem de volta para você levantar a perna. Outro exemplo é quando você vai lá e você encosta numa panela quente. Quem nunca aconteceu isso? A mãe pôs lá as panelas na mesa para você comer e você encostou naquela panela, rapidamente você puxou o braço. Só que você vai sentir a dor daquela queimadura alguns segundos depois de você ter tirado
o seu braço ou a sua mão daquela fonte de calor? Por que tem esse delay aí entre uma coisa e outra? Porque enquanto a informação para te gerar a dor teve que chegar no seu cérebro, o seu cérebro interpretar e mandar essa informação falando, olha, tem algo acontecendo errado no seu corpo, então eu vou colocar uma dor para que essa pessoa cuide daquilo, tá? Que a dor é um alerta. Se você tem uma dor, para que coisas mais graves não aconteçam com aquela pessoa. Então, só que acontece que no caso, para você retirar, essa resposta muscular de você retirar o seu braço, não foi até o seu cérebro. Ela foi pelo seu nervo, chegou na medula espinhal, aqui, ó, aqui embaixo ainda, e a resposta já veio rapidinho. Daí você puxou o músculo, você não pensou. Por que isso é importante? Também é uma preservação da espécie, evita que a lesão seja maior. Tá? Imagine se você tivesse que esperar aquele processo de ir até o cérebro, aquela queimadura que você teve ia ser muito mais extensa. Obrigado por estarem comigo até aqui. Convido vocês a assistirem às outras aulas do Centro de Mídias e até a próxima.